Bom, agora a gente vai para o último, vamos estudar aqui o último método de calibração, né? Que é o método do padrão interno. Como é que eu posso resumir esse método? Ele é um método onde a gente adiciona uma solução padrão misturado na amostra. A gente sempre mistura um padrão com a amostra e o diferente aqui das outras é que esse padrão ele não é de uma substância que é o nosso analito. Ele é outra substância, não o analito, certo? Só que a gente conhece a concentração dessa substância. Existe uma condição também para se usar o padrão interno, que é a seguinte: a nossa amostra nunca pode ter essa substância que a gente vai usar como padrão interno. Então, quando a gente mistura o padrão interno com a amostra, a gente não pode nunca correr o risco de que talvez aquela amostra tenha ou não o padrão interno, entenderam? Em outras palavras, o padrão interno que a gente misturou na amostra ele só veio da adição que a gente fez. É isso, tá? Então essa é uma condição. Outra condição é que o aparelho que a gente vai analisar, o analito, ele tem que diferenciar o analito do padrão interno, ou seja, o aparelho tem que dar um sinal para o analito e outro sinal para o padrão interno, certo? Então são essas as maiores condições essas, ser uma substância química que não é igual ao analito, e outra, a amostra não pode nunca ter essa substância química que a gente escolheu, e outra é que o aparelho consiga diferenciar o analito do padrão interno. E depois vai ter mais uma condição, né, já é um detalhezinho aí, mas precisa, é que a gente tenha à medida em que varia a concentração de analito na substância, o sinal do padrão interno não muda. Sabe? Por exemplo, eu boto o padrão interno numa concentração e eu tenho pouco analito, aí o padrão interno dá um sinal. Mas se tivesse mais concentração de analito, não pode aumentar ou diminuir o sinal do padrão interno, entenderam? É isso que eu quero dizer. Então são aí três condições, né? Eu não vou ler esse texto aqui, vou direto aqui, tá? São três condições aí para se fazer o método do padrão interno. Aqui, pessoal, três condições, né, para se usar esse método a adição do padrão interno. Dentro do método de adição do padrão interno, tem dois jeitos de fazer o método. É igualzinho à adição padrão que a gente já estudou. Ou a gente faz uma adição só de padrão interno e deu, certo? Uma não, duas, né? Porque a gente tem que fazer duas, aliás. Ou a gente faz, mas na verdade aqui é um comparativo de duas medidas, então, né? Ou a gente faz duas só adições de padrão interno, vai lá no aparelho, mede só com duas soluções preparadas com padrão interno e já tira a nossa conclusão, ou a gente faz mais de duas, certo? Então tem essas duas possibilidades. O exemplo, usando só uma... Por que eu estou dizendo uma, né? O exemplo usando só duas adições de padrão interno, duas medidinhas, eu peguei lá mesmo do Harris, tem uma imagenzinha eu peguei de lá, ó, que seria a seguinte situação. Olhem só como é que é feito o cálculo. Até eu escrevi aqui, ó, exemplo com uma medida. Até aqui eu botei uma, né? Por isso que eu estou com uma na cabeça aqui. Exemplo com duas medidas, tá? Exemplo com duas medidas. A gente não vai, então, com duas medidas, é o mesmo esquema que a gente já aprendeu lá no adição padrão, que era feito só uma adição padrão, entendeu? Acho que é por isso que eu estou com isso na cabeça aqui. Se eu medir só a amostra e depois fiz uma adição padrão, eu tenho só 2 pontos, então eu não faço curva analítica, né? Senão vai dar sempre vai achar que sempre está boa a curva. Por quê? Porque entre 2 pontos ela tem uma reta, né? Mas aqui a gente vai fazer também duas medidas, só que as duas já têm o padrão interno. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu peguei um exemplo, é bem fácil de entender isso aqui, ó. A primeira medida que a gente vai fazer vai ser preparar um balãozinho, uma solução, né, onde a gente sabe exatamente a concentração do padrão. Então, do analito. Então o X aqui, pessoal, eu estou seguindo uma coerência aqui no meu material, o X sempre eu me refiro ao analito, certo? Então eu tenho que ter uma concentração conhecida do analito, certo? Então isso aqui não é a minha amostra, entenderam? Não é a minha amostra, isso aqui é uma solução que eu estou preparando no laboratório, que eu estou fazendo, eu sei a concentração que eu botei, que vai ficar aqui dentro do analito. No caso foi esse valor numérico aqui, 0,0837 molar. Essa é a concentração do analito, uma solução padrão do analito, né?
Só que aqui eu adicionei um padrão interno, que é uma outra molécula, não é a mesma do analito, né? E a concentração do padrão interno aqui dentro desse balãozinho aqui ficou em 0,0666 molar, beleza? E aí eu pego esse líquidozinho aqui e vou lá e faço uma análise no meu instrumento analítico. No caso aqui foi usado uma cromatografia. Também é outra coisa que a gente vai aprender aí mais pra frente. Na cromatografia, o aparelho consegue distinguir o sinal do analito, que é esse pico aqui, né? Dá um pico assim. E aqui o sinal do padrão interno, certo? Então aqui, ó, eu botei o X aqui, escrevi a amostra, né? Mas vamos, acho que é mais correto é dizer que é o analito, né? Porque na real é o analito. A amostra é o todo, tá? Então o X é o meu analito e aqui é o padrão, certo? E aí o aparelho, o cromatógrafo, todos eles nos dizem, ou eles dizem a altura do sinal, que é uma informação que a gente pode usar, ou a área. Por isso que está pintada, está achurado aqui, pintadinho a área do pico, ó. E aí o aparelho disse a área do sinal do analito deu 423 e a área do pico do padrão deu 347. Então a gente pode usar essa informação aqui de área, né, como o sinal que o aparelho nos dá. E no caso foi isso que o exercício lá fez, né, lá no exemplo lá do livro. E aí, pessoal, a gente vai ter que usar essa equaçãozinha matemática aqui, ó. Essa é a equação usada nas técnicas de adição de padrão interno, certo? A equação é muito simples, na verdade a gente sempre divide o sinal que deu no... A lógica da equação é essa, vai sempre dividir o sinal que deu o analito no aparelho, dividido pela concentração dele. E também dividir o sinal que o padrão interno deu, que é o S, o sinal é o A, né? O A aqui quer dizer o sinal. O sinal, a área, aliás, né? Que como aqui já está dando o exemplo. A área do padrão interno, né? O sinal que o aparelho deu. Eu até estou explicando mais genérico, assim. Ó. Na real, aqui a gente sempre entra em informação com o sinal que o aparelho deu para o padrão interno, né? Dividido pela concentração do padrão interno. Só que essa parte aqui a gente vai criar um fator, é o F. O F quer dizer o fator. Porque esse fator aqui, a ideia é que ele seja constante, entenderam? Não... Sempre tem que dar mais ou menos a mesma coisa ali, o F, certo? E então é só fazer o cálculo. Vejam que é bem... Olha que eu cliquei fora aqui. Vejam que é bem fácil fazer. Ó. É só pegar essa equaçãozinha matemática e fazer o cálculo. Olhem só. Nessa primeira medida, lembrando que a gente tem que fazer duas medidas. Essa aqui é a primeira medida, né? Nessa primeira medida, qual que foi o sinal do analito? A área deu 423, né? Ó, 423. Qual que era a concentração do analito? 0,08. Então eu escrevo aqui. Igual ao F. E aí? Qual que é o sinal que o aparelho deu com o padrão? A área deu 347. Qual que era a concentração do padrão? 0,06. Coloco aqui, faço a continha, faço essa conta aqui, faço isso aqui, passo isso aqui para lá dividindo. Está aqui a resposta. O F, o fator, é 0,97. Então, quando a gente faz a primeira medida, que é uma... Vamos repetir aqui. Ó. Quando a gente faz a primeira medida, que é uma mistura de concentração conhecida de analito com concentração conhecida do padrão interno, essa primeira medida aqui é só para descobrir o F, certo? E agora a gente vai para a nossa segunda medida, que vai estar na próxima página aqui. Depois que a gente descobriu o F, a gente vai fazer a segunda medida. Então a gente vai preparar um outro balãozinho, né, que é diferente do primeiro. E nesse outro balãozinho a gente vai colocar um volume conhecido de amostra, certo? Então aqui na amostra eu não sei a concentração do analito. Por isso que eu botei uma interrogação aqui. 10 ml de amostra, um volume exato, né, usando pipeta volumétrica, e eu não sei a concentração do analito. E aí eu faço uma adição de também 10 ml do padrão interno, certo? Então 10 ml do padrão interno, e esse padrão interno aqui, a concentração original dele é 0,146. É claro que quando eu colocar esses 10 ml aqui dentro do balão, aferir o balão até 25, vai sofrer uma diluição essa concentração. Então já dá para perceber que nós vamos ter que calcular isso aí, né? E aí então eu preparo essa soluçãozinha aqui, bem barbada, ó, 10 ml da amostra, 10 ml do padrão interno, afere o balão até os 25 ml, vai lá no aparelho, faz a análise e o aparelho vê a área do analito, vou tirar essa amostra aqui, analito, e depois aqui a área do padrão, certo? Eu até deixei escrito em inglês aqui para simbolizar bem que é o Szinho, né? Muitos livros usam assim, então eu usei essa lógica no meu material aqui. Depois, então,
a gente faz a análise, vai ter o sinal do analito e o sinal do padrão interno, aí a gente vai fazer o cálculo final, que é bem tranquilo também. Primeira coisa do cálculo, tem que considerar, deixa eu dar uma diminuída aqui, vai ficar um pouquinho menor na tela aí, mas pelo menos caber mais coisa aqui. Ó. Primeira coisa é considerar a diluição que o padrão interno sofreu. Então esse cálculo aqui é o cálculo de diluição ou seja, qual é a concentração do padrão interno que vai estar nesse líquido aqui, ó. Não vai ser o 0,146, vai ser um pouco menos, né? Então eu faço o cálculo aqui, ó. Vejam aqui, eu escrevi, isso aqui é a concentração antes, aquilo que a gente aprendeu na disciplina, né? Lá em Química Geral, lá. Concentração antes, volume antes, concentração depois, volume depois. Então qual que é a concentração antes? É 0,146. Qual que é o volume antes? 10 ml. Qual a concentração que vai ficar depois? É a minha incógnita. E qual o volume que vai ficar depois? Depois vai ficar 25. Então, na real, para mim descobrir essa incógnita aqui, que é o SF, é só fazer o 0,146 vezes 10, e esse aqui passar para lá dividido por 25. Está aqui a resposta em azulzinho aqui, ó. Essa aqui é a concentração do padrão interno aqui nesse balãozinho, entendeu? Essa concentração que está se referindo aqui é lá do frasquinho, que tu está com o padrão interno guardado lá, tá lá na bancada lá, entendeu? Tem o padrão interno, tá aqui o padrão interno. Então, essa concentração aqui é a do reagente, né? Aqui tu usou o reagente, aqui dentro mudou, diminuiu, né? Certo? Bom, feito o cálculo da diluição do padrão interno, que está aqui no balãozinho, a gente... Opa, pulei aqui. A gente olha as informações que o gráfico nos deu aqui, né? Da área dos sinais. E aqui vamos ver se fica na mesma tela aqui, tá? Ó, tá aqui a informação do gráfico, e aí a gente vai usar essa equação aqui de novo, ó. Qual é a área que deu o analito, né? Qual é o sinal, vamos falar do sinal. Qual é o sinal que o analito deu no aparelho? Eu não sei a concentração dele. O sinal foi 553. Qual que é a concentração do analito? Eu não sei, né? O X eu não sei. E qual que é o fator? O fator a gente calculou antes, naquela primeira medida. O fator é 0,97. Qual foi a área do padrão interno? 582. Qual foi a concentração do padrão interno? Depois que aqui dentro do balão é 0,05. Aí a gente faz esse cálculo aqui e vai descobrir o X. Só que, detalhe, esse X aqui, ele é o X final, certo? Por quê? Porque a gente colocou 10 ml de amostra, tá? 10 ml de amostra e depois a amostra foi diluída até 25. Então, na real, quando a gente descobriu esse X aqui, esse X é a concentração do analito dentro desse balãozinho de 25 ml. Mas o que eu quero saber é quanto que tinha lá nos 10 ml, certo? Não nos 25, né? Eu não quero saber quanto tem de analito nesse balãozinho. Eu quero saber quanto que tinha de analito naquela pipetinha lá com os 10 ml. Então, a gente faz esse cálculo aqui, ó. A concentração antes dos 10 ml vezes os 10 ml é igual à concentração depois, que é essa em azulzinho aqui, né? Essa concentração depois aqui é essa em azulzinho, vezes o volume depois, que é 25 ml. Então, para mim calcular a concentração inicial aqui, que é o XI, basta eu fazer a concentração em azul aqui, que é a concentração final do analito, né, no balão de 25, vezes 25, e esse volume aqui passa para lá dividindo, que é os 10 ml original da amostra. E aí faço essa continha aqui e está aqui a resposta. Então, vocês viram que é bem fácil, né? O método do padrão interno são cálculos bem simples. Esse método ele não é muito popular, digamos assim, porque é bem difícil achar um reagente nessas condições, onde esse reagente nunca tenha na amostra, o aparelho tem que distinguir os dois elementos, né? Vocês vão ver que são muito poucos aparelhos que distinguem os elementos, né? Distinguem os elementos, né? Ou seja, ele dá o sinal para um e o sinal para outro. Então, nesse mérito eu não vou discutir agora. Mas então é isso, ó, foi feito 2 medidas e a gente chegou na concentração final. Lá no Harris tem mais exercícios sobre métodos de adição padrão com 2 adições, né? Com 2 medidas, aliás. E aqui no próximo vídeo eu vou pegar um exercício do Harris lá, que eu achei um pouquinho mais diferentezinho assim. E vamos fazer, certo? Então eu encerro o vídeo aqui. E depois vamos para o exercício.